Por que eu falo que foi isso? Porque o Vitório Angre deixa claro em 3 cartas que eu tenho do Vitório, e nas 3 cartas o Vitório bate em cima disso, e ele fala a posição do irmão Frascon. Aí o Vitório Angre, esse irmão Nicolas, ele vai para a Itália, é um cooperador, ele vai para a Itália para evangelizar os parentes dele. Quando ele chega lá na Itália, ele tem contato com esse povo, ele quer rebatizar esse povo lá. Aí os irmãos da Itália mandam a carta para o Brasil. Essa pergunta que o irmão está fazendo, qual é o livro para saber as mudanças doutrinárias da congregação, é essa série de 5 livros. Essa aqui. Nessa aqui você vai ver que ano após ano eles foram mudando. E até ali fala daquela parte da televisão que nós tínhamos comentado naquele outro vídeo lá, que eles demonizavam a televisão. E hoje a televisão, que era o trono do diabo para eles, hoje passa a ser o trono divino. Eles deveriam ter pedido perdão, desculpa para a Irmandade, para daí começar a fazer esse culto online, como eu já falei. Não sou contra, porém, deveriam ter se retratado. Porque eles falavam em ensinamento que a televisão não era coisa de Deus. E agora passou a ser coisa de Deus. É interessante. Só que deixar bem claro que eu não sou crítico, o meu trabalho não é de crítica, o meu trabalho é um trabalho histórico, eu sou imparcial, eu não fico puxando nem para cá nem para cá. O que teve de ruim na história eu relato, eu deixo bem escrito, porque a história ela tem o seu lado bonito, o seu lado triste, então tem seus altos e baixos, e eu deixo bem relatado isso. Irmão Itamar, para a gente encerrar hoje, para não ficar cansativo, que você tem outra live com o irmão Bruno, e aí semana que vem a gente retoma, novamente o irmão está perguntando aí se tem esboço das pregações do Franciscão. Então, como também foi levantado a questão anteriormente sobre o irmão Franciscão não gostava de ler a Bíblia, ele não gostava de estudo bíblico, né? Ele só queria pregar pela revelação, ele que inventou a questão da ignorância do crente, da letra mata, enfim. Eu vejo pela igreja que tem dele aqui em Chicago, tem um site, qualquer um pode ver lá, tem estudo bíblico para mulher, estudo bíblico para criança, estudo bíblico para adulto, é uma igreja de pregação expositiva, ou seja, a herança dele é muito clara, né? A igreja daqui... Sim, a igreja lá é a cara dele. Você pode ver, né? Basta a pessoa acessar o site, está na internet, todo mundo tem acesso, pode ver que o método, né, do irmão Luiz Francisco. E qual que era a pregação? A gente já fez essa pergunta anteriormente, mas que fique reafirmado. O irmão Luiz Francisco, ele estudava ou não estudava a Bíblia? Ele pregava por profetado ou pregava exclusivamente? Estudava, em tanto que o Francisco ele tinha o costume de ler a Bíblia de joelho. Ele ficava de joelho enquanto ele lia a Bíblia. Isso aí tem até em relatos. No próprio batismo dele, ele relata que enquanto ele lia a Bíblia de joelho. Então, ele lia muito a Bíblia. E outra coisa, a esposa dele era professora, depois ela foi para superintendente da escola dominical na presbiteriana, e depois na Assembleia Cristã ela tinha escola dominical, e a esposa dele era secretária e era da escola dominical. Depois tem o Luiz Francisco Carriere, que era o neto dele, faleceu agora faz um ano e pouco. O neto dele também era professor da escola dominical. Na igreja dele tem escola dominical, dividido por classe de crianças, adultos. Então, é uma igreja bíblica, é uma igreja que voltada ao evangelho. Entanto que em 48, a esposa dele vem, uma única vez no Brasil, e ela vem para instituir a escola bíblica no Brasil e fecha uma porta na cara dela. Os irmãos antigos aqui sabem isso daí. Isso aqui é uma coisa que todos os antigos sabem, que a esposa dele queria introduzir a escola bíblica no Brasil e fechar a porta no rosto da irmã. Não aceitaram, não quiseram. Então, essa parte da congregação não estudar a Bíblia, não tem nada com a figura do Francisco, nada com a esposa dele. É uma coisa que eu relato na biografia dela, essa questão de ter fechado a porta na cara dela. Olha, se vocês verem a história da vida dessa irmã aqui, teve até uma pessoa aí que falou mal dessa querida irmã. Ele deveria ter vergonha de falar do testemunho, de tentar manchar o testemunho dessa irmã. Essa irmã teve uma vida ilibada, uma pessoa que foi, sabe, maravilhosa o testemunho dela. E sou eu que estou contando? Não. Anciões da
época dela, Maximiliano Tozeto, Michael Palma, eles descrevem, eles falam do trabalho importantíssimo que ela teve. Então, é uma coisa que não tem como não ler a história dela e não se mencionar. Uma irmã perguntou aí se a irmã Rosina tinha cabelo curto. Sim, a irmã Rosina ela não tinha cabelo comprido, não. E se vocês pegarem fotos antigas aí dos irmãos da congregação, os irmãos também não tinham cabelo comprido, não. Essa doutrina do cabelo aí, ela foi introduzida na congregação em 60, em 70, porque começou a explodir as igrejas, por exemplo, Deus é Amor, outras igrejas que observavam mais essa parte, e acabou com o Anselmo Riccieri Lavander. Ele fala, nós não podemos ser menos crente que as outras igrejas, nós temos que ser mais do que o sectário. Termo que ele usava, não é o termo que eu estou usando, termo que o Riccieri Lavander usava. Que eles deveriam ser mais crente do que o sectário. Então aí começou as irmãs então a ter cabelo mais comprido. Esse ancião aqui, o Domingo Delgado, ele falou para a esposa dele, vai lá e leva um véuzinho lá para pôr na cabeça da irmã Rosina. Ela está sem véu, ela vai escandalizar os irmãos. Isso, a irmã Silsa, que está no meu Facebook, ela presenciou, ela viu. Os irmãos vão lá no meu Facebook, procuram a irmã Silsa, ela estava lá no dia, ela é uma irmã já de idade, ela estava lá presente no dia, quando o irmão Domingo chegou, e fez a esposa dele, a irmã Leonor, colocar um véu na cabeça da irmã Rosina, por cima do chapéu. Porque era o costume da igreja Monfrascon usar chapéu. E os irmãos do Brasil não aceitaram, foram lá e colocaram o véu na cabeça da irmã, na marra. E isso aí também causou um certo desconforto pro irmão Franciscon e para a esposa dela até. Foi desgostoso porque não deixaram fazer a escola bíblica e fizeram mais essa desfeita para ela também. Eles foram bastante tristes. Mas, contudo, ainda, ele manteve contato até os seus últimos dias de vida dele. Ele nunca se desligou, vamos dizer, da congregação. Só ressaltando e relembrando que a congregação da época dele é bem diferente da atual. Nessa série aqui, você vai acompanhar o deslanchar da história, você vai acompanhar as coisas que foram introduzidas em cada tempo. Irmão Itamar, só para a gente para trazer mais clareza, que o irmão me mandou no particular, no privado, né? Links, né? Só para deixar claro que a Assembleia Cristã ela não foi extinta, ela existe tanto nos Estados Unidos quanto aí na América do Sul, quanto na Itália. Até hoje existe a Assembleia Cristã. É fato. Olha aqui a irmã Rosina, ó, cabelinho curto. Mas cabelo não faz crença de ninguém, cabelo não é santidade, porque se for levar em conta que cabelo leva alguém para o céu, coitadinha das irmãs da África. Tadinha das irmãs africanas que tem o cabelinho tudo curtinho. Então, se comprimento de cabelo salvasse alguém, tadinha das irmãs da África. Não vão entrar no céu porque elas não têm cabelo comprido. Então, complicado, né? Sobre a Assembleia Cristã, que ainda existe até hoje, né? O irmão ainda me mandou o link que tem seminário, Assembleia Cristã hoje, até hoje existe, né? A Assembleia Cristã na Argentina hoje, ela tem 3 mil prédios e tem 1 milhão de irmãos. Ela tem orfanato, tem asilos e tem escolas. Ela tem instituto, lá tem o Instituto Apóstolo Paulo, ela tem a escola, Instituto Assembleia Cristã, e ele é muito grande, ela está em todas as províncias na Argentina. Hoje ela tem 1 milhão de irmãos na Argentina. Hoje, eu já relatei no início, faleceu o ancião vice-presidente das Assembleias Cristãs na Argentina. Lá é uma comunhão é uma federação das Assembleias Cristãs, é uma convenção. Elas são semi-centralizadas, não tem... Cada província ela é autônoma, ela tem a sua autonomia. A cada ano é feita uma reunião em uma cidade, não é sempre no mesmo local. Nos Estados Unidos, vamos dizer, na Argentina ela está bem conservadora em termos de usos e costumes. Nos Estados Unidos ela é grande, ela tem escola também, tem orfanato, tem televisão, ela tem rádio, ela tem instituto, ela tem faculdade, ela evoluiu muito nos Estados Unidos, ela tem faculdade, ela tem aí
os irmãos formados em teologia lá nos Estados Unidos. E ela manda missionário para a África, para a América do Sul, ela manda missionário para todos quanto é lugar. Então, é bastante importante o trabalho do missionário. Tem faculdade, seminário. A própria instituição, ela tem faculdade, tem seminário, tem escola. Pode falar, irmão. Então, irmão Rick, né? Nós estamos relatando agora que ela tem, sim, nos Estados Unidos, os irmãos têm teologia, são formados em teologia. Então, é isso. Nos Estados Unidos, hoje, ela se interagiu com a cultura americana, ela se tornou uma igreja americana. Quando ela perde a identidade italiana dela, ela deixa os costumes de véu, de ósculo, ela deixa isso para lado, e ela se torna uma igreja praticamente na cultura americana. E hoje, você olha para a Assembleia Cristã nos Estados Unidos, por exemplo, a referência para nós aqui no Brasil é você olhar para a Assembleia de Deus, você está vendo a Assembleia Cristã dos Estados Unidos. Ela é bem modernizada nesse termos de usos e costumes. Isso a própria igreja do Franciscão é dessa maneira. E já na época do Franciscão, a igreja dele já estava integrada à sociedade americana. Então, ela já tinha perdido a identidade também. Porém, a da Argentina e a da Itália, elas são bem conservadoras. Elas continuaram com a sua identidade desde o princípio, elas continuam igual. Seria isso? Sim, só de responde essa pergunta e a gente encerra. Então, eu sou avesso a ficar falando onde eu congrego, porque eu tenho por Cristo como meu Salvador, Cristo por caminho. Eu amo a Jesus Cristo, eu não sou defensor de placa, o meu estandarte não é placa, mas eu me congrego na Assembleia Cristã, mas o meu estandarte é Jesus Cristo. Eu tenho comunhão aí com irmãos de todas as denominações, não faço distinção nenhuma. O que é bom para mim, de repente, não é bom para você. Então, eu não imponho o que é para mim, para você. Então, para mim, não faz diferença da igreja A, B, C. Para mim, importante que todos estejamos em Cristo. Bom, tem uma live marcada sua agora com o Bruno, né? 8 horas de Brasília, é isso? Estamos lá, se Deus quiser. Aí, meus amados irmãos, quem quiser ouvir mais um pouquinho do irmão Itamar Coutinho, 8 horas de Brasília no canal Fora da Caixa com o nosso amado irmão Bruno. Quem quiser adquirir os livros do irmão Itamar, acesse o Instagram dele, ou aí está o contato telefônico. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.